Caminho, Verdade, Vida. Episódio 8. Ao nascer, a natureza nos expulsa do aconchegante útero materno para a vida. Choramos e todos se alegram. Ao morrer, retornamos a um útero frio de um caixão. Não choramos, mas os outros choram por nós. Não há quem escape do primeiro e do último capítulo da existência. Entretanto, vem um homem chamado Jesus e nos diz que sua história ultrapassa os limites de toda a existência perceptível aos órgãos dos sentidos. O ser humano sempre procurou uma religião como âncora do futuro, com o objetivo de transcender a morte, e sempre procurou a medicina como âncora do presente, com o objetivo de retardar a morte. Agora vem alguém dizendo palavras nunca ouvidas sobre a superação do fim da existência e sobre a imersão na eternidade. E tudo se complica mais porque, ao mesmo tempo em que ele dizia com ousadia e determinação palavras incomuns sobre a eternidade, esquivava-se da fama e da ostentação. A intrepidez de Cristo era tão impressionante que ele se colocava acima das leis físico-químicas. Chegou a expressar que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O universo tem bilhões de galáxias. Ele passa continuamente por um processo de organização, caos e reorganização. Estrelas nascem e morrem continuamente. Daqui a alguns milhões de anos, o Sol deixará de existir. Os astrônomos olham para o céu e em cada direção contemplam um céu de enigmas. Agora vem um homem que, além de falar que possui o segredo da eternidade, expressa que os conteúdos dos seus pensamentos têm uma estabilidade que todo o universo não possui. O universo emerge no caos, mas ele proclama que suas palavras transpassam o caos físico-químico e que sua vida estava além dos limites do tempo e do espaço. Tais afirmações são impressionantes. Einstein era um admirador de Cristo, contudo, se ele tivesse vivido naquela época, certamente o discurso de Cristo deixaria seus cabelos mais desalinhados do que estão em sua famosa foto. O discurso dele extrapolava os parâmetros da física, portanto não poderia ser explicado nem mesmo pela teoria da relatividade. O que é mais perturbador é que a personalidade de Cristo se equilibra entre os extremos, como num pêndulo de um relógio. Como pode alguém discursar sobre a eternidade e ao mesmo tempo não procurar qualquer ato para se promover? Qualquer pessoa que julgasse ter tal poder desejaria no mínimo que o mundo gravitasse em torno de si. Desejaria que a humanidade se dobrasse aos seus pés. Alguns dos seus íntimos estavam confusos pelo fato de ele falar e fazer tantas coisas e ao mesmo tempo procurar continuamente se ocultar. Eles rogavam para que ele se manifestasse ao mundo, para que o mundo o contemplasse, o admirasse. Talvez até quisessem que o Império Romano se rendessem a ele. A lógica dos discípulos era que os atos deveriam ser feitos em público, para se tirar o máximo de proveito deles. Esta é uma lógica política. Cristo era flexível e brando nos assuntos que tratava. Todavia, em alguns pontos ele foi extremamente determinado. Entre esses pontos destaca-se o que ele pensava sobre a continuidade da existência e sobre a eternidade. A respeito da continuação do espetáculo da vida, era incisivo, não deixava margem de dúvida sobre seu pensamento. E diga-se de passagem, seu pensamento era ousadíssimo. Neste assunto deixava o discurso em terceira pessoa de lado e ele expressava claramente que tinha o segredo da eternidade. Discursava que a vida eterna passava por ele. Disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. Proferiu muitas palavras semelhantes a essas, que são incomuns e possuem uma dimensão indescritível. Ele não disse que se as pessoas obedecessem a regras de comportamentos ou doutrinas religiosas, teriam a vida eterna. Não. Os textos são claros. Ele concentrou nele mesmo o segredo da eternidade. Disse que se alguém cresce nele e o incorporasse interiormente, essa pessoa teria a vida eterna, a vida inesgotável e infinita. Quem produziu um discurso como esse na história? De todos os homens que brilharam em suas inteligências, ninguém foi tão ousado em seus pensamentos como Cristo. De todos aqueles que fundaram uma religião, uma corrente mística ou uma filosofia metafísica, ninguém teve a intrepidez de produzir palavras semelhantes às quais ele proferiu em primeira pessoa. Ao investigarmos o pensamento de Cristo, verificamos que ele realmente não falava de mais uma religião e nem de uma corrente de pensamento. Falava dele mesmo, discorria
sabia sobre a sua própria vida e o poder que ele expressava que ela continha. Chegou até a expressar que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ao proferir essas palavras, atribuiu a si mesmo o caminho para chegar à verdade em seus amplos aspectos e o caminho para se conquistar uma vida infindável. Nós estamos psicoadaptados às palavras de Cristo, por isso não ficamos perturbados com elas. Os escribas sabiam o que elas significavam, por isso ficaram profundamente perturbados. Existiram diversos profetas ao longo de tantos séculos, mas nunca alguém ousou dizer o que aquele carpinteiro de Nazaré proferiu. Ficaram perplexos diante do discurso dele em primeira pessoa. Apesar de viverem sob a ditadura do preconceito e de serem intelectualmente rígidos, tinham plena razão de ficarem perplexos. As palavras que ele discursou são seríssimas. Aquele que nasceu numa manjedoura se colocou como a fonte de vida inextinguível, a fonte de eternidade, a fonte da verdade. Quem é esse homem? Se produzirmos 1 milhão de ideias sobre um objeto de madeira, todas essas ideias poderão definir e descrever a celulose contida na madeira. Mas a madeira continua sendo a madeira e as ideias continuam sendo meras ideias. Quando Cristo disse que era o caminho, a verdade e a vida, foi tão perturbador que se identificou como a própria verdade essencial, como a própria essência da vida. Ele não disse que possuía a verdade acadêmica, ou seja, que possuía um conjunto de conhecimento de ideias e de pensamentos verdadeiros, mas sim que ele mesmo era o caminho que conduz à fonte da verdade essencial, o caminho que atinge a própria essência da vida. Que vida era essa? A vida eterna, infindável e inesgotável que ele expressava possuir. Ao dizer tais palavras, posicionou-se como alguém que possuía uma natureza que estava além dos limites do que é propriamente humano. Ele se posicionou como filho de Deus, como autor da existência, como arquiteto da vida ou qualquer outro nome que se possa dar. Seu discurso foi impressionante. Como estudaremos, Cristo gostava de discursar que era filho do homem. Ele apreciava sua condição humana, porém, em alguns momentos aquele homem mostrava uma outra face, por meio da qual reivindicava sua divindade. Como seres humanos temos diversos limites. Ninguém pode dizer sobre si mesmo que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém que é meramente humano, mortal e finito pode dizer que possui em si mesmo a eternidade. Somos todos finitos fisicamente, somos todos limitados temporal e espacialmente. Como pode uma pequena gota reivindicar ser uma fonte de água? O que nenhum ser humano teria coragem de proferir, a não ser que estivesse delirando, Cristo proferiu com a mais incrível eloquência. Seu comportamento é fascinante.